Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lorena Campos, enfermeira, docente, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês a respeito de sistematização da assistência de enfermagem no contexto de paciente com alterações renais, né? Seja insuficiência renal crônica, seja lesão renal aguda, enfim. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a SAI em nefrologia. E aí, esse é um tema que eu gosto muito. Durante a minha época de residência em terapia intensiva, foi quando eu mais tive aproximação com o paciente em diálise, principalmente, paciente nefropata, e aí a gente observa o quão importante é a necessidade de termos processos estabelecidos para que a gente consiga trazer uma assistência qualificada ao nosso paciente. E esses processos que devem ser estabelecidos, que vão melhorar a qualidade da nossa assistência, estão dentro do âmbito da sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Então, hoje nós vamos ter uma conversa muito leve sobre isso e entender o porquê que a SAI vai influenciar na qualidade da assistência. E aí, quando a gente fala em SAI, nós estamos falando da sistematização da assistência de enfermagem. E você tem que entender que quando nós falamos em SAI, nós estamos falando de processos gerenciais macros, que permite a atividade da enfermagem como um todo dentro do hospital, diferente de quando a gente fala em processo de enfermagem. Quando nós falamos em processo de enfermagem, nós estamos falando de um dos instrumentos da SAI. O processo de enfermagem ele é composto por 5 etapas e essas 5 etapas visam a atividade final, que é a prescrição de enfermagem. Então, o processo de enfermagem é um dos instrumentos da SAI. Além do processo de enfermagem, a SAI tem também outros instrumentos, como, por exemplo, as normas, os protocolos operacionais, todas as rotinas estabelecidas na unidade, tudo isso compõe a SAI. Além disso, também compõe a SAI a escala de dimensionamento de pessoal, quantos pacientes que distribui, quem vai ser o enfermeiro que vai ficar na segunda-feira, quem vão ser os técnicos de enfermagem que vão ficar de plantão diurno, de serviço noturno, tudo isso compõe a SAI, tá? Inclusive o processo de enfermagem, como eu disse para vocês. Então, nesse contexto, ainda falando de uma forma geral, nós temos a SAI e o processo de enfermagem como instrumentos do cuidado, não só em nefrologia, mas também em todos os níveis de atenção da enfermagem. Então, onde nós tivermos enfermagem, nós teremos ali também o processo de cuidar pautado pela sistematização da assistência de enfermagem e também pelo processo de enfermagem em específico, tá? Então, isso é o primeiro pensamento que nós temos que ter, a primeira compreensão. O processo de enfermagem e a SAI são instrumentos necessários para que a gente consiga manter a qualidade da assistência ao paciente nefropata, tá? Então, isso em nefrologia, claro, ao paciente nefropata. Então, isso que você tem que compreender. Quando nós falamos em especificações do processo, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito das etapas do processo de enfermagem. Quando nós falamos nas etapas do processo de enfermagem, nós estamos falando de uma organização metodológica. Então, o processo de enfermagem significa uma organização metodológica do cuidado prestado pelo enfermeiro, não apenas pelo enfermeiro, mas também pelo próprio técnico de enfermagem, uma vez que os cuidados que o técnico vai desenvolver devem ser prescritos pelo enfermeiro e devem estar pautados em diagnósticos de enfermagem. Quando nós falamos em processo de enfermagem, nós estamos falando, então, de 5 etapas, né? Um instrumento metodológico composto por 5 etapas. Essas etapas são
primeiro momento, o levantamento de dados, que eu prefiro o termo investigação, que é quando nós vamos avaliar o nosso paciente, identificar todas as situações que o nosso paciente apresenta, dentro do contexto biológico, dentro do contexto psicológico e dentro do contexto social. Então, nós investigamos dentro do biológico, psicológico e social. Quando nós falamos em paciente, em avaliar o paciente, investigar as situações do paciente, tem esse termo paciente como o próprio indivíduo que nós estamos atendendo, como também a família e a coletividade que aquele indivíduo está inserido, tá? Então, muitas vezes, os nossos cuidados vão além do cuidado imediato ao indivíduo, mas também são cuidados que vão permear o contexto da família e coletividade. Lembrando sempre que a nossa investigação busca identificar problemas no âmbito biológico, psicológico e social, tá? Esses problemas que nós vamos buscar identificar durante a avaliação, que é a primeira etapa do processo de enfermagem, durante a investigação, eles serão tratados posteriormente como diagnósticos de enfermagem. Então, no momento que nós avaliamos o nosso paciente, levantamos os dados do nosso paciente, nós buscamos identificar determinados padrões que possam remeter a situações particulares que deverão ser intervidas posteriormente, tá? Então, quando nós falamos em levantar dados, nós estamos procurando problemas. Esses problemas compõem a segunda etapa do processo de enfermagem, que é exatamente os diagnósticos de enfermagem. Para que nós possamos trazer um termo específico para um problema que nós encontramos, nós vamos ter instrumentos padronizados, que são as taxonomias. Esses instrumentos padronizados, essas taxonomias que nós temos presente hoje no Brasil, que mais utilizamos é a NANDA e também a CIP, tá? A CIP é uma taxonomia que faz parte do rol de terminologias da Organização Mundial de Saúde, diferente da NANDA, mas ambas são padronizadas e são taxonomias que nos permitem formalizar os diagnósticos que nós encontramos. Então, eu quero que você entenda essa parte. A segunda parte, que é diagnóstico de enfermagem, nós vamos encontrar problemas no nosso paciente. Esses problemas, posteriormente, serão comunicados através da NANDA. Nós, então, formalizaremos. É como que quando nós avaliássemos o nosso paciente, nós observássemos situações e dessemos apelidos a essas situações. Então, por exemplo, o meu paciente está em diálise, o paciente está em hemodiálise, paciente nefropata com insuficiência renal crônica e está sob diálise, hemodiálise. Quando nós instalamos o nosso paciente em hemodiálise, existem várias situações que podem acontecer nesse processo. O meu paciente pode ter uma queda pressórica significativa, o meu paciente pode ter um choque posteriormente por conta de uma queda pressórica significativa, o meu paciente pode ter uma lesão na fístula e aí nós termos um sangramento excessivo e esse paciente pode ir a choque hipovolêmico e parada cardiorrespiratória. Esse paciente pode, inclusive, ter uma parada cardiorrespiratória por conta da diminuição dos níveis pressóricos de forma significativa, uma vez que nós estamos retirando o sangue, retirando o líquido do nosso paciente para poder passar pela máquina, pela membrana, filtrar e devolver para o nosso paciente. Então, essas situações são problemas que eu identifico durante o meu atendimento ao paciente. Então, estou atendendo esse paciente. Agora, depois, no segundo momento, nós vamos buscar termos diagnósticos. Esses termos diagnósticos são trazidos tanto pela NANDA quanto pela CIP, tá? Então, nós temos a última atualização da NANDA é de 2018, 2020, então nós temos os termos diagnósticos trazidos pela NANDA e também pela CIP. Os termos diagnósticos é como se fosse um cartório. Você apelidou, você identificou situações no primeiro momento, esse paciente, por exemplo, tem um risco de choque.
por conta do processo de hemodiálise. E aí nós vamos até o NANDA ou até o CIP encontrar o termo diagnóstico que represente a situação avaliada. Então, quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, nós estamos falando, no primeiro momento, de identificação justamente de problemas que são necessários intervir. E aí nós vamos procurar posteriormente lá na NANDA e também na CIP os termos diagnósticos que se encaixam dentro do contexto avaliado. Então, se nós pegarmos a NANDA, nós vamos ter justamente o diagnóstico de enfermagem de risco de choque. E aí esse risco de choque vai estar associado justamente à situação de hemodiálise, tá? Então, nós temos, portanto, a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem, composto, portanto, do raciocínio clínico de identificar um problema e de formalizar aquele problema por meio de um termo diagnóstico trazido pelo próprio NANDA ou pela CIP. Então, essa é a segunda etapa do processo. A terceira etapa do processo significa planejamento, né? Então, nesse momento, nós vamos traçar um plano de intervenção. Esse plano de intervenção vai ser com base nos diagnósticos de enfermagem. E esse plano de intervenção é composto por determinação de metas e determinação de intervenções, que é o nosso tratamento. Então, quando nós falamos na terceira etapa do processo de enfermagem, que é um processo privativo do enfermeiro, nós estamos falando do planejamento como terceira etapa, que consiste na determinação de metas e prescrição de enfermagem, tá? Então, essa é a necessidade que nós temos no terceiro momento, extremamente importante para o nosso paciente para o nosso atendimento em nefrologia, o paciente nefropata. Então, por exemplo, quando meu paciente entra na hemodiálise, nós instalamos o paciente na hemodiálise, nós sabemos que a instalação, esse processo mecânico, pode trazer risco ao nosso paciente. Um desses riscos é a pressão arterial instável, por conta da retirada do sangue para filtrar e devolver, e aí nós julgamos que esse paciente tem um risco de choque, por exemplo, por conta dessa situação. Qual é a minha meta para esse paciente, ainda com risco de choque? Nós estamos fazendo algo longitudinal. A minha meta é diminuir as vertentes que levam o risco de choque ao nosso paciente. Então, qual é a minha intervenção diante disso? Avaliar a pressão arterial de 15 em 15 minutos. Se é um paciente hipertenso, avaliar ainda mais de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, esses níveis pressóricos, monitorizar o nosso paciente, deixar esse paciente com monitorização hemodinâmica, que inclui, nesse momento, a gente pode avaliar a pressão arterial, frequência cardíaca, o próprio traçado eletrocardiográfico, avaliar o nível de consciência desse paciente periodicamente, durante o momento que ele está ali com você na hemodiálise, por exemplo. Então, essas são as prescrições de enfermagem, para que você alcance aquela meta de diminuir os riscos que podem podem levar o paciente ao choque e, consequentemente, impedir que esse paciente tenha um choque, né? Desenvolva uma situação de choque por conta da atividade que está sendo realizada com ele. Então, essa é a nossa terceira etapa. A quarta etapa significa implementação. Quando nós falamos na quarta etapa, nós estamos falando de implementar os cuidados que foram prescritos. Então, nós vamos, junto com a equipe técnica de enfermagem, implementar, desenvolver os cuidados prescritos. Muitos dos cuidados vão ser desenvolvidos pelo próprio técnico de enfermagem. E aí, se você prescreveu cuidados que serão desenvolvidos pelo próprio técnico de enfermagem, você tem que conscientizá-los a respeito daqueles cuidados, conversar com a equipe técnica, explicando para eles o que significa aqueles cuidados, qual é a sua intenção em prescrever aqueles cuidados. Quando nós fazemos isso, nós trazemos a nossa equipe que atende o nosso paciente junto conosco
para a responsabilidade de cuidar, porque muitas vezes esse cuidado torna-se mecânico, tá? E não reflexivo. Então, essa é a nossa quarta etapa do processo de enfermagem, que é um instrumento que vai permitir uma assistência qualificada dentro do contexto de nefrologia, não só no contexto de nefrologia, mas também no contexto dos demais atendimentos. Onde houver enfermagem, tem que haver SAI e processo de enfermagem. A última etapa, portanto, desse processo que nós falamos, é a etapa de avaliação, que é o momento que nós vamos identificar se todo aquele cuidado que foi realizado com o nosso paciente foi passível de modificar contextos, né? Se nós realmente tiramos o nosso paciente do risco de choque, se nós realmente conseguimos alcançar a meta prescrita, se realmente nós identificamos retirada dos fatores relacionados do diagnóstico, que são os fatores de acompanhamento. Então, no momento da avaliação, que é a quinta etapa, nós vamos identificar todas essas situações, se nós modificamos contexto. Portanto, esse é o processo de enfermagem. Nós vamos entender agora alguns diagnósticos de enfermagem que podem estar presentes no contexto de nefrologia, tá? Então, quando nós falamos em processo de enfermagem, como eu falei para vocês, nós temos a intenção primordial, que é de avaliar o contexto do nosso paciente de uma forma mais objetiva, qualificada, identificando exatamente o que está acontecendo com o nosso paciente. Então, a função principal do processo de enfermagem é justamente prescrever cuidados, tá bom? Quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, nós temos algumas classificações de diagnóstico de enfermagem. Pela NANDA, nós temos 3 classificações de diagnóstico de enfermagem. A primeira dessa classificação é o diagnóstico de risco. Quando nós falamos em diagnóstico de risco, nós estamos falando do julgamento clínico do profissional enfermeiro em identificar alguma vulnerabilidade no seu paciente. Então, quando nós recebemos esse paciente lá na nefrologia, nós vamos avaliar o paciente identificando se existe algum tipo de vulnerabilidade em relação ao nosso atendimento. Então, esse paciente, na verdade, em relação ao que o paciente apresenta para você. Esse paciente é um paciente que está, além de alterações dos rins, alterações renais, me fugiu a palavra, além de alterações renais, é um paciente que está com a nutrição adequada, esse paciente apresenta algum tipo de dificuldade, por exemplo, em casa, em relação à alimentação, é um paciente que não tem seguido as recomendações de manter, por exemplo, diminuição de líquidos, né, manter a restrição hídrica, que é um dos cuidados dentro do contexto de nefrologia. Então, no primeiro momento, nós vamos avaliar as vulnerabilidades. Esse paciente, ele pode ter um risco, por exemplo, de confusão aguda se é um paciente que não respeita a restrição hídrica, porque ele vai acumular escórias, ele não tem um rim que está funcionando adequadamente, acumulando escórias. A ureia é o principal, o que nós temos mais de indicativo de alterações neurológicas, na verdade. Então, se esse paciente, por exemplo, não respeita a restrição hídrica em casa, você sabe que ele tem um risco de confusão aguda. O risco de confusão aguda é um diagnóstico de enfermagem. Então, nós vamos intervir. Qual é a minha meta? A minha meta é que esse paciente veja que a meta nesse momento não vai ser só do paciente não ter confusão aguda, mas é também do paciente aderir ao tratamento, porque se ele não aderir ao tratamento, que são as suas intervenções de enfermagem, nós vamos ter consequências significativas no tratamento médico dele. Então, é um paciente que vai sim apresentar alterações neurológicas, ele pode apresentar confusão significativa por conta do aumento da ureia, né? Então, a ureia que vai fazer, como nós temos a ureia e creatinina, a creatinina é padrão ouro para avaliação renal, e a ureia vai nos permitir também avaliar a função renal, mas nós temos impactos neurológicos quando ela está aumentada. Então, veja que é uma cadeia de avaliação. Nós temos que estar sensíveis, e esse risco de confusão aguda
é um diagnóstico de vulnerabilidade. Você conseguiu identificar a vulnerabilidade no seu paciente. Existe uma vulnerabilidade que se não for intervida por nós vamos ter com toda certeza um diagnóstico real. Então, esse risco de confusão aguda vai passar para, de fato, uma confusão aguda. E aí, o diagnóstico real é a nossa segunda categoria de diagnóstico de enfermagem, tá? Então, nós falamos aqui no primeiro momento, o diagnóstico de risco, que é uma categoria do nosso diagnóstico de enfermagem, trazido pela NANDA, que é o mais utilizado atualmente no Brasil. A segunda categoria é o diagnóstico real. Quando nós falamos em diagnóstico real, nós estamos falando de uma identificação de um problema instalado. Então, é o julgamento clínico do enfermeiro a respeito de um problema instalado. Por exemplo, se esse paciente teimar e não aderir ao tratamento, ele tiver resistência ao tratamento, quando nós falamos lá do diagnóstico de risco de confusão aguda, nós vamos passar de um diagnóstico que é de risco, um diagnóstico de vulnerabilidade, para um diagnóstico real. Esse paciente pode, de fato, apresentar a confusão aguda, tá? Então, quando nós falamos no diagnóstico real, portanto, é, de fato, um problema instalado. E aí, na NANDA de 2018 e 2020, nós temos uma subcategoria do diagnóstico real, que é o diagnóstico de síndrome, tá? Quando nós falamos em diagnóstico de síndrome, nós vamos ter a mesma formação do diagnóstico como dos outros diagnósticos, com algumas particularidades, sendo necessário ter como causa daquele diagnóstico de síndrome, 2 outros diagnósticos de enfermagem. Então, lá no NANDA de vocês, eu recomendo muito que vocês comprem o NANDA, aprendam um pouco mais sobre NANDA. Nós temos alguns diagnósticos de síndrome, poucos diagnósticos de síndrome, não são muitos. Temos, por exemplo, o diagnóstico de síndrome do estresse por mudança. Síndrome do estresse por mudança. Então, esse é um diagnóstico de síndrome que é composto por outros 2 diagnósticos de enfermagem. É uma subclassificação, portanto, do diagnóstico real. Então, nós vimos aqui a categoria do diagnóstico de risco, a categoria do diagnóstico real, que subdivide-se em diagnóstico de síndrome, e agora a última categoria de diagnóstico de enfermagem, que é o diagnóstico de promoção da saúde. Quando nós falamos em diagnóstico de promoção da saúde, nós estamos falando do julgamento clínico do profissional enfermeiro. Veja que em todos os momentos, tanto no diagnóstico de risco, quanto no diagnóstico real e agora no diagnóstico de promoção, eu estou falando que é um julgamento clínico. Diagnósticos de enfermagem significam julgamento clínico do enfermeiro a respeito das situações que o paciente está apresentando. Lorena, mas para que serve o NANDA e a CIP? A NANDA e a CIP servem para padronizar aquele diagnóstico com um termo que, se você utilizar aqui no Brasil, se você utilizar nos Estados Unidos, se você utilizar lá em Portugal, se você utilizar lá na Índia, todos vão compreender o que significa aquele termo, tá? Então, por exemplo, quando eu falo, deixa eu abrir o NANDA aqui para eu falar um diagnóstico para vocês, para a gente ter uma compreensão melhor a respeito disso. Quando eu falo, por exemplo, no diagnóstico de risco de sobrepeso, ou de sobrepeso, vamos para sobrepeso, é um diagnóstico de enfermagem. Quando eu falo de sobrepeso, nós estamos falando em um termo padronizado pela NANDA. E esse termo possui uma definição, que significa condição em que o indivíduo acumula gordura excessiva para a idade e o sexo. Eu posso, por exemplo, nós somos do Brasil. Aqui no Brasil, nós não falamos sobrepeso, nós podemos falar cheinha. O paciente está cheinho, vamos supor, é um termo. Só que
esse cheinho que eu conheço, que nós conhecemos aqui no Brasil, tem um significado científico por trás disso, que significa, de fato, o aumento do peso corporal. Só que lá nos Estados Unidos, eles vão falar, ao invés de cheinho, eles vão falar fofinho. Mas o termo, o que significa fofinho nos Estados Unidos, significa também o cheinho aqui no Brasil. Entretanto, os termos são diferentes, mas o significado é igual. Por isso que existe NANDA, por isso que existe CIP, por isso que existe outras 14 classificações que nós temos no mundo, que são padronizadas nesse sentido, para que nós possamos pegar termos específicos que têm o mesmo significado, juntar isso e trazer um único termo que vai ser considerado mundialmente. Então, mundialmente não é cheinho e nem fofinho, mundialmente é sobrepeso, tá? Então, por isso que nós temos que compreender que julgamento clínico é avaliar e saber o que está acontecendo com o nosso paciente, que aí todas essas categorias de diagnóstico de enfermagem representam o julgamento clínico. Depois que nós temos o julgamento clínico sobre a vulnerabilidade, sobre o problema instalado, nós vamos encontrar nas taxonomias os termos padronizados que representem aquela condição que nós avaliamos por meio do julgamento clínico. Pronto, essas foram as duas categorias de diagnóstico de enfermagem. Agora nós vamos compreender a última categoria do diagnóstico de enfermagem, que é a categoria de promoção da saúde. Quando nós falamos em diagnóstico de promoção da saúde, que é extremamente fundamental nós avaliarmos isso no paciente em nefrologia, porque nós temos que compreender quais são as ações que esse paciente tem tomado no seu dia a dia, que ajudam a manter processos de saúde, tá? Então, nós temos que compreender isso para que a gente possa trazer essas situações de que o meu paciente, ele se alimenta adequadamente, ele mantém a restrição hídrica conforme a prescrição médica. Nós temos que pegar essas ações que confirmam e mantêm processos de saúde para trazer como benefício ao nosso tratamento frente tanto aos diagnósticos de risco quanto aos diagnósticos reais. Então, quando nós falamos em diagnóstico de promoção da saúde, nós estamos falando de um julgamento clínico nosso, dos enfermeiros, a respeito dos processos, das atividades de saúde que o meu paciente está tendo, que são fundamentais para ele, tá? Então, quando nós falamos nesse sentido, nós temos essa característica que vai nos auxiliar, tá bom? Então, nós vimos aqui as 3 categorias de diagnóstico de enfermagem. Eu tenho uma pergunta aqui, fizeram uma pergunta, eu vou ler a pergunta, eu prefiro ir respondendo as perguntas ao longo da nossa conversa. Fala assim: estou terminando a graduação em enfermagem e tenho muito interesse em seguir a área de nefrologia. Quais passos devo tomar? Obrigada pelo conteúdo. Bom, nefrologia, hoje nós temos residências em enfermagem, inclusive dentro da área da nefrologia, eu estou no Distrito Federal, dentro da área de nefrologia, nós temos aqui residência de enfermagem em nefrologia. Além disso, nós temos também pós-graduações em nefrologia, né? Então, aqui nós temos pós-graduação em nefrologia e nós podemos seguir também por esse lado, tá? As duas, seja residência ou seja pós-graduação convencional, são especializações. A diferença é que a pós-graduação convencional tem por volta de 400 horas no seu currículo e a residência são 7.000 horas de atividade. Então, são 2 anos na qual você vai cumprir 7.000 horas de atividade, o mínimo de 60 horas por semana de trabalho. Então, é um pouco mais puxado. O que você precisa para ter base e trabalhar dentro da nefrologia, também você vai ter com toda certeza por meio de uma pós-graduação com 400 horas. Entretanto, ali você vai aprender o que é o fundamental. Quando na residência nós não aprendemos apenas o fundamental, mas todo o contexto que permeia o paciente até chegar para você na nefrologia, tá? Pensando em mercado de trabalho, é uma das áreas que tem crescido muito. Hoje nós temos clínicas
em clínicas especializadas em hemodiálise, clínicas especializadas em diálise peritoneal, que também é uma forma de diálise, e essas clínicas, muitas delas abertas por profissionais enfermeiros que também empreendem na área, necessitam obrigatoriamente de ter um enfermeiro como responsável técnico, um enfermeiro como enfermeiros como assistência, né, assistenciais e também técnicos de enfermagem, né? Além disso, possuem clínicas, hoje nós temos clínicas em nefrologia, clínicas VIPs, digamos assim, com atendimento diferenciado, enfim, o mercado ele vai se adequando e querendo ofertar a melhor possibilidade para a clientela, e dentro disso nós também temos várias oportunidades para nós como enfermeiros, né? Então, é uma área muito promissora. Eu particularmente não trabalhei em hemodiálise com paciente nefropata especificamente, né? Eu não trabalhei numa unidade de hemodiálise especificamente, mas trabalhei em terapia intensiva. A terapia intensiva que eu trabalhava era uma terapia intensiva geral, que recebia grande parte dos pacientes nefropatas, né? Além disso, pacientes que não eram nefropatas, que entravam para nós, como, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, pós-infarto agudo do miocárdio, e aí, diante de toda a situação de atendimento intensivo, né, que é atendimento intensivista mesmo, para esse paciente, combina-se na lesão renal aguda, que é a fase inicial. Antes nós tínhamos o termo insuficiência renal aguda, hoje nós não utilizamos mais esse termo, insuficiência renal aguda, nós utilizamos lesão renal aguda, tá? E aí, após a lesão renal, que pode ser revertida ou não, o próximo passo, caso não seja revertida, é a insuficiência renal crônica. Então, dentro da terapia intensiva, nós temos muitos pacientes que estão em lesão renal aguda por conta do próprio tratamento. Então, paciente com drogas vasoativas instaladas para que a gente mantenha níveis pressóricos adequados. Essas drogas vasoativas possuem grande impacto a nível de sistema renal. É um paciente que vai, além de acumular escórias, vai acumular também líquidos. É um paciente que precisa de otimização da ventilação mecânica, porque teve alterações do distúrbio ácido básico em relação aos distúrbios renais. Então, é uma cascata de atendimento, né? Então, quando a gente fala em paciente nefropata, em nefrologia, muitas vezes a gente pensa no atendimento só do paciente ali na clínica, na diálise, né? Na diálise peritoneal ou na hemodiálise, o que não é isso. Nós temos também atendimento intensivo a esse paciente nefropata, temos terapias intensivas específicas para atendimento do paciente nefropata, e isso também é uma grande área de atuação da enfermagem, tá? Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, nós vamos continuar com a nossa aula. Quando eu mudo mudando aqui, vocês estão vendo a modificação de alguma tela ou não? Ainda continuam me vendo? Só me dá um ok, por favor, em relação a isso. Então, vamos lá. Continuando. Eu trouxe alguns diagnósticos de enfermagem para que a gente conversasse esses diagnósticos de enfermagem que estão no contexto de nefrologia, para que vocês possam observar mais e utilizar posteriormente. Os diagnósticos de enfermagem, o primeiro momento para que você compreenda o que tem que avaliar no seu paciente, eu não falei das teorias, é você procurar uma teoria de enfermagem que você se sinta à vontade com ela e que se encaixe ao seu perfil de atendimento. Então, nós temos, para esse contexto, uma teoria que pode encaixar muito, que é a teoria das necessidades humanas básicas, que vai avaliar contextos específicos. Nós temos também o que não é uma teoria, os padrões de Gordon, não é bem uma teoria, mas é também um índice de avaliação. Por que eu estou falando das teorias? As teorias de enfermagem,
Wanda Horta, as teorias da necessidade humana básica, teoria de Piplot, teoria das relações interpessoais, todas essas teorias permitem que nós tenhamos um olhar mais específico durante o levantamento de dados. Então, nós vamos avaliar as questões espirituais, quais são as crenças desse nosso paciente, nós vamos avaliar, além disso, sistema nervoso central, nós vamos avaliar o psicológico do paciente, como que esse paciente está se sentindo, se o que ele demonstra são sentimentos positivos, são sentimentos negativos, se esse paciente apresenta sentimentos de defesa, de enfrentamento, de negação, se existem estratégias para isso, tá? Envolver o paciente no tratamento dele, quais são as alterações fisiológicas do nosso paciente, sinais vitais, pressão arterial, todos os 5 sinais vitais, os parâmetros adicionais que são extremamente importantes em nefrologia, que é peso e presença de edema, então esses padrões adicionais não podem ser esquecidos em nefrologia, bem como outros exames complementares que também não podem ser esquecidos em nefrologia, como a avaliação da ureia, a avaliação da creatinina, lembrando que a ureia ela pode apresentar-se alterada conforme o padrão nutricional, então avaliar a nutrição do nosso paciente também é extremamente importante. Nós não avaliamos esse paciente de uma forma única, como eu posso falar, limitada, né, engessada. Essa avaliação tem que ser ampla, tem que ser macro. Veja, o contexto social desse paciente pode influenciar com toda certeza no contexto nutricional dele. Então, se você só avalia como que está a nutrição dele e não procura avaliar o contexto social desse paciente, você vai ficar chovendo no molhado com as suas intervenções. Então, por isso que é extremamente importante nós buscarmos a avaliação no âmbito biológico, psicológico e social. Por isso que a enfermagem é holística. Por isso que nós nos diferenciamos da medicina. O holismo significa justamente isso, avaliar não só o biológico, mas também o psicológico e o social, tendo a compreensão de que o psicológico e o social influenciam diretamente no biológico. Então, é isso que nos diferencia da medicina. A medicina, quando vai fazer um diagnóstico, ontem mesmo eu fiz também uma palestra para o pessoal de São Paulo, da cidade de Avaré, e nós conversamos sobre isso. Quando nós falamos em medicina, nós falamos em um diagnóstico. Quando a gente vê a equipe médica, normalmente é no máximo 2 diagnósticos patológicos. Quando nós, enfermeiros, vamos fazer os nossos diagnósticos de enfermagem, você vai observar lá 4, 5, 7 diagnósticos de enfermagem, porque nós temos aqui nesse momento a avaliação holística, biológica, psicológica e social, tá? Então, coloquem isso na cabeça. Você vai avaliar dentro do biológico, ureia e creatinina. Novamente, avaliar padrão nutricional. Às vezes, o paciente está se alimentando de forma inadequada, aumenta níveis de ureia, esse paciente pode apresentar algum tipo de confusão aguda por conta do aumento da ureia, que é sensível às células neurológicas, e aí você tem que avaliar, aumentou só a ureia ou aumentou a ureia e creatinina? Se aumentou só a ureia, certamente é o padrão nutricional do seu paciente nefropata que tem que ser orientado, você tem que investigar o que ele anda comendo, justamente porque a nutrição influencia nos níveis de ureia. Agora, aumentou ureia e creatinina, então a condição do rim piorou, não só apenas modificou o contexto de nutrição, mas a condição renal modificou-se. Creatinina, padrão ouro para avaliação a nível renal, tá? Para avaliação da função renal é a creatinina. Inclusive, quando a gente vai avaliar o paciente, por exemplo, o cadáver, que é um paciente em morte encefálica, eu trabalhei há algum tempo em captação de órgãos, esse paciente nefropata, que está com insuficiência renal crônica, muitas vezes é um paciente que está na fila de transplante, para que a gente decida quem é que vai, se aquele cadáver, aquele paciente que evoluiu para morte encefálica, vai poder doar ou não os rins para esse nosso paciente que está na fila de transplante, o padrão de avaliação é a creatinina de entrada, porque nos mostra
qual é o nível de atividade renal, qual é o nível de função renal do nosso paciente, tá? Além disso, nós vamos avaliar também a fístula. Avaliar a fístula é extremamente importante no contexto do paciente nefropata, no contexto de nefrologia. Então, veja que nós estamos avaliando, levantando dados. Qual é a etapa do processo de enfermagem? Primeira etapa do processo de enfermagem, tá? Então, vamos avaliar a fístula. Às vezes, esse paciente não tem fístula arterovenosa, mas ele tem um catéter central implantado, ou seja, jugular interna ou subclávia, muitas vezes também em femoral. A gente encontra o catéter de diálise implantado na femoral nos pacientes, muitas vezes, que estão internados, né, em terapia intensiva. O paciente está internado lá na clínica médica, fazendo hemodiálise, mas jugular interna e subclávia, a gente observa aquele paciente que vai ao ambulatório fazer a diálise e volta para casa, tá bom? Então, tudo isso nós temos que observar, isso significa avaliar o nosso paciente. Essas são só as primeiras situações, umas das principais, dos principais contextos que nós devemos avaliar no nosso paciente nefropata. Além disso, eu trouxe aqui para vocês, eu posso até compartilhar, depois eu mando para a secretaria e o pessoal compartilha com vocês para que vocês tenham acesso a algum tipo de material, tá? Os principais diagnósticos que eu trouxe para falar com vocês, o primordial de tudo é risco de infecção. O nosso paciente nefropata, que está em diálise, ele tem um risco de infecção justamente por conta da atividade dialítica, né? Então, esse paciente vai ser submetido à diálise, seja diálise peritoneal, seja hemodiálise. Então, nós não temos só a hemodiálise, que é aquela que retira o sangue. Nós temos também a diálise peritoneal, e esses pacientes que fazem diálise peritoneal, eles têm uma grande possibilidade de desenvolver peritonite, tá? Então, é um paciente que pode ter inflamação do peritônio, e então nós temos que observar com grande frequência esse tipo de paciente. Além disso, o risco de trauma vascular. É um diagnóstico de enfermagem padronizado, eu não estou falando de um problema prévio, né, à padronização. Eu já estou falando do termo padronizado, tá? É o que vocês vão encontrar na NANDA. Então, nós temos, por exemplo, o risco de trauma vascular. O risco de trauma vascular está presente justamente por conta do uso de fístula, que nós vamos ter no nosso paciente, né, nefropata em diálise, ou também do uso de catéteres centrais, que também teremos diante do paciente em diálise, ou nós temos também o risco de trauma associado ao catéter na diálise peritoneal, tá? Mas aí não vai ser um trauma vascular, porque ele está na membrana. Entretanto, foi até interessante eu falar nisso, porque nem sempre os nossos cuidados de enfermagem vão ser pautados em diagnósticos de enfermagem. Existem situações que não têm diagnósticos padronizados, mas vão ter diagnósticos por meio do julgamento clínico. Um exemplo é esse, eu não tenho nenhum diagnóstico na NANDA que diz assim, risco de trauma peritoneal, risco de peritonite. Não tem esse tipo de diagnóstico de enfermagem padronizado, mas pelo meu julgamento clínico, eu compreendo que esse paciente tem um risco de fazer um trauma na membrana peritoneal se eu puxar o catéter, que ele tem um risco de peritonite por conta do mau manuseio do catéter. E aí, diante dessas situações, eu vou descrever no prontuário do mesmo jeito. Paciente apresenta risco de apresentar peritonite diante do péssimo manuseio realizado por ele, das condições higiênicas, enfim, prescrevo isso. O que é a sua prescrição? Os seus cuidados, tá? Então, isso é importante você compreender. Nem sempre os nossos cuidados de enfermagem vão ser pautados dentro de diagnósticos padronizados. Diagnóstico padronizado, NANDA, CIP. A avaliação diagnóstica de situação comum, julgamento clínico, não significa dizer que nós teremos diagnósticos padronizados, tá bom? Além disso, outros diagnósticos que para a gente caminhar para o encerramento do nosso encontro.
A própria integridade da pele que vai estar prejudicada do nosso paciente, porque está relacionado não só ao catéter de diálise, mas o catéter de Tenkopf que está, que é o catéter de diálise peritoneal. Além disso, nós temos outras situações como o risco de queda, que vai estar associado a alterações visuais. Normalmente, esse paciente também apresenta hipertensão de longa data, diabetes mellitus de longa data, acuidade visual prejudicada por conta dessas situações. Então, você vai avaliar isso. Além disso, o nosso paciente nefropata apresenta, em vezes, fadiga, apresenta cansaço, apresenta fraqueza. Nós temos que avaliar isso para poder identificar se esse paciente tem um risco de queda. Ele não pode continuar andando, já que ele está demonstrando-se fadigado, cansado, né? Então, isso é algo que nós devemos observar também. Ansiedade relacionada à morte associada é um dos diagnósticos que nós temos que avaliar e observe, não é biológico diretamente, nós estamos falando de uma avaliação psicológica, então o paciente apresentando ansioso em relação à morte associada, que sim, existe uma grande possibilidade de morte no nosso paciente nefropata, tá? Além disso, distúrbio na imagem corporal, a gente esquece de avaliar isso, de diagnosticar essa situação para poder trabalhar também a autoestima do nosso paciente. Então, o nosso paciente, muitas vezes, ele é mais magrinho, apresenta a região abdominal um pouco mais elevada. Além disso, o paciente que faz diálise por fístula apresenta as fístulas, nem sempre as pessoas sabem, conhecem, muitas vezes olham com estranheza, e aquilo ali influencia em como o paciente se vê, né? Então, ele realmente se demonstra alterações psicológicas por conta do distúrbio na sua imagem corporal, que está associada ao seu processo patológico e ao seu processo de tratamento também, tá bom? Além disso, outras situações importantes que nós temos que ver, principalmente em fase final, às vezes paciente crônico não consegue transplante, é um paciente idoso, que aí nós temos com toda certeza muito mais dificuldade de transplantar, uma vez que esse paciente apresenta-se muito mais com alterações hemodinâmicas, né? Situações que retiram ele da fila de transplante por exemplo, tristeza associada, resiliência individual prejudicada, autonegligência associada. Então, esses são diagnósticos que muitas vezes estão presentes na fase final mesmo do processo patológico, porque está associado à dificuldade em conseguir um órgão para transplante, às vezes toda a atividade dispendiosa que é um paciente nefropata, que o paciente nefropata passa, né? Muitas pessoas em cidades pequenas, eu não sei quantas pessoas estão aqui com a gente, de onde são, mas a realidade, por exemplo, de cidades pequenas é que esse paciente 3 vezes por semana, pegue um ônibus trazido pela prefeitura, vá 100, 150, 200, 400 quilômetros para realizar hemodiálise, passa ali 4 horas fazendo hemodiálise, volta para casa mais 100, 400 quilômetros, isso 3 vezes por semana, isso desanima o nosso paciente. Então nós temos que se você está nesse tipo de contexto, você tem que estar atento para as repercussões psicológicas, né? Para a negação, intervir caso haja negação, para a resiliência e intervir caso haja dificuldade nesse sentido, para a tristeza crônica, que também é um diagnóstico de enfermagem, que a gente pode trabalhar com esse tipo de paciente, tá bom? Então, esses foram os principais diagnósticos de enfermagem que eu trouxe para vocês. Claro, nós temos vários outros diagnósticos de enfermagem que podem ser trabalhados, mas dentro desse contexto, como eu falei de vários diagnósticos, eu quero alertar para vocês o seguinte: nós não precisamos determinar 20, 15, 10, 7 diagnósticos de enfermagem para o nosso paciente para significar dizer que o nosso processo está adequado, tá? Então, não precisa disso. Se durante a sua avaliação você verificou 2, 3, no máximo 3, 4 diagnósticos de enfermagem
imprescindíveis, você vai trabalhar com aqueles diagnósticos. Então, o que nós temos hoje na literatura, inclusive o que é preconizado pela NANDA, é que nós priorizemos os diagnósticos de enfermagem. E aí a diferença, aí você pode estar pensando assim, mas na minha faculdade, o meu professor, ou na minha especialização, o professor pediu para eu fazer 20 diagnósticos de enfermagem em um estudo de caso. Por que isso? Primeiro, para que você repita e aprenda pelo método de repetição. E segundo, porque o professor quer que você vá além do biológico. Então, quando você faz ali 7 diagnósticos relacionados ao contexto biológico e ele te pediu 15, você vai ter que refletir mais, bater sua cabeça mais para identificar, por exemplo, diagnósticos de enfermagem no âmbito psicológico e social, que a gente esquece. E quando a gente esquece isso, nós estamos deixando de ser holístico. Quando nós atendemos apenas ao biológico, nós estamos nos assemelhando à equipe médica, e não é o que pode acontecer. Então, nós somos diferentes em relação a isso. A equipe médica que trata da patologia. Nós não temos como tratar patologia, nós tratamos as respostas humanas indesejáveis a essas patologias. Então, quando a gente fala em diagnóstico de enfermagem, nós estamos falando de respostas humanas indesejáveis que vão aparecer diante de determinada patologia. Não necessariamente eu preciso saber qual é a patologia, isso no contexto geral, porque as respostas humanas indesejáveis sempre serão observadas por nós, independente se tem um diagnóstico fechado ou não. Então, só para a gente fechar o nosso encontro, que já vai dar quase 1 hora, quando nós falamos em equipe médica, nós falamos numa equipe que vai diagnosticar patologias. Quando nós falamos na equipe de enfermagem, no enfermeiro, nós falamos do profissional que tem uma ciência específica e estabelecida que vai diagnosticar respostas humanas indesejáveis frente a patologias e frente a processos de vida. Então, nós falamos aqui, por exemplo, resiliência prejudicada. Quando nós falamos em resiliência prejudicada, muitas vezes a resiliência prejudicada não está relacionada à patologia, mas ao processo de vida. Qual é o processo de vida? A dificuldade que esse paciente passa, pegar um ônibus e andar todos os dias 400 quilômetros para ir, para voltar, para fazer uma diálise, na verdade, 3 vezes por semana. Isso é processo de vida. Então, a enfermagem trabalha não apenas com respostas indesejáveis às patologias, mas também com respostas indesejáveis aos processos de vida. Essa é a diferença muito básica e muito objetiva para que a gente encerre o nosso encontro entre a enfermagem e a medicina. Medicina, o foco é patologia, e a enfermagem, o foco é respostas humanas indesejáveis, tá? As respostas humanas indesejáveis vão estar em situações de patologia, por exemplo, o que uma insuficiência renal crônica causa como resposta humana indesejável? A filtração glomerular vai estar prejudicada, a alteração eletrolítica do paciente vai estar prejudicada, esse paciente pode ter uma confusão aguda porque está retendo ureia e creatinina, isso é resposta humana indesejável. Agora, o risco à resposta humana indesejável, um risco à confusão aguda, um risco a um distúrbio hidroeletrolítico que está associado à patologia que é insuficiência renal crônica. E lembrando também que há processos de vida. Então, para que a gente finalize, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, né? Está durando quase 1 hora. Não foi uma aula, mas foi uma conversa nesse sentido de entender que a sistematização do processo de enfermagem, principalmente o processo de enfermagem, são fundamentais para que a gente mantenha a qualidade de atendimento no âmbito da nefrologia, não apenas da nefrologia, mas em todos os contextos que houver enfermagem, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho quanto ao processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem, pode acessar o meu Instagram, que é ensino.enfermagem, e lá eu abordo muito sobre esse tema, na verdade, especificamente apenas esse tema. Vocês vão me encontrar também nas aulas do professor Rômulo Passos, né, aulas de complementação e outros locais, tá? E agora aqui também na FMU, quando a gente tem as pós-graduações
e é interessante a gente receber vocês para isso e falar um pouco mais sempre do processo de enfermagem, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Finalizo aqui o nosso momento. Foi um prazer encontrar todos, conhecer todos, espero que vocês tenham gostado, viu? Um grande beijo, até a próxima!